O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este mês será para vós o princípio dos meses. Tê-lo-eis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: do 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um por casa. Se a casa for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e pô-lo-ão sobre as 2 ombreiras e sobre a verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, queimá-la-eis no fogo. Eis a maneira como comereis. Tereis cingidos os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito, e ferirei os primogênitos do Egito, tanto os dos homens como os dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isto de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo ao 1º dia tirareis de vossas casas o fermento, pois todo o que comer pão fermentado, desde o 1º até o 7º, será cortado de Israel. No 1º dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardareis aquele dia de geração em geração. É uma instituição perpétua. No 1º mês, desde a tarde do 14º dia do mês até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia em Israel, quer se trate de estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado. Em todas as vossas casas comereis pães ázimos. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide e escolhei um cordeiro por família, e imolai a Páscoa. Depois disso, tomareis um feixe de sopo, ensopá-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e aspergireis com esse sangue a verga e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a verga e sobre as 2 ombreiras da porta, passará adiante, e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observareis este costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis este rito. E quando vossos filhos vos disserem: que significa este rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, que ferindo os egípcios,
passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida, retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Assim o fizeram. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que devia sentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Ide, saí do meio do meu povo, vós e os israelitas, ide prestar um culto ao Senhor como disseste. Tomai vossas ovelhas e vossos bois, como pediste, e ide e abençoai-me. Os egípcios instavam com o povo para que saísse o quanto antes do país. Vamos morrer todos, diziam eles. O povo tomou a sua massa antes que fosse levedada. Cada um carregava em seus ombros a cesta embrulhada em seu manto. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Sacote, em número de 600.000 homens aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois esta não se tinha fermentado, porque tinham sido lançados fora do país e não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas em honra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela. Mas nem o estrangeiro, nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa, e não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro, habitando em tua casa, quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum circunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Obedeceram-lhe. Naquele mesmo dia, o Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército. O Senhor disse a Moisés: Consagrar-me-ás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal. Ele será meu. Moisés disse ao povo: Conservareis a memória deste dia em que saíste do Egito da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Vós saís hoje do Egito, no mês das espigas. Assim, pois, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que jurou a teus pais te dar,
terra que mana leite e mel, observarás este rito neste mesmo mês. Durante 7 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa em honra do Senhor. Comer-se-ão pães sem fermento durante 7 dias. Não se verão em tua casa, em toda a extensão do território, nem pães fermentados, nem fermento. Explicarás então a teu filho: isto é em memória do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Será isso para ti como um sinal sobre tua mão, como uma marca entre os teus olhos, a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor, porque foi graças à poderosa mão que o Senhor te fez sair do Egito. Observarás a cada ano essa prescrição no tempo prescrito. Quando o Senhor te houver introduzido na casa dos cananeus, como ele jurou a ti e a teus pais, e te houver dado essa terra, consagrarás ao Senhor todo o primogênito, mesmo os primogênitos de teus animais, os machos, serão do Senhor. Entretanto, resgatarás como um cordeiro todo o primogênito do jumento, do contrário, quebrar-lhe-ás a nuca. Todo o primogênito dos homens entre teus filhos, resgatá-lo-ás igualmente. E quando teu filho te perguntar um dia o que isso significa, dir-lhe-ás: é que o Senhor nos tirou do Egito com sua mão poderosa, da casa da servidão. E como o faraó se obstinasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos dos homens até os dos animais. Eis porque sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos dos animais, e devo resgatar todo o primogênito entre os meus filhos. Isso será como um sinal sobre tua mão, e como uma marca entre teus olhos, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor nos tirou do Egito. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, mais curto, pois disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate para voltar para o Egito. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Tendo partido de Socote, acamparam em Etão, na extremidade do deserto. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Fiairote, entre Magdalum e o mar, defronte de Beel-Sefon. Acampareis defronte desse lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos? Disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço. O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seus acampamentos à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército,
alcançaram-nos perto de Fiairote, defronte de Beelzefon. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor clamando em alta voz e disseram a Moisés: Não havia porventura túmulos no Egito para que nos conduzisse a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: Deixa-nos servir os egípcios? É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornarei a ver jamais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios, para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se de trás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiam. Todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros internaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo e das nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou o pânico no meio deles. Embaraçou-lhes as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o mar, e as águas voltar-se-ão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a eles, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó, que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer, mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés.